E aí, vamos pro chaveamento? Falar do chaveamento? Vamos falar do chaveamento. Vamos falar do chaveamento, que é algo que com certeza vocês estão interessados em saber a nossa opinião. De um lado, teremos, do lado aqui que eu estou olhando, gente, só para deixar claro, do meu lado aqui esquerdo, teremos Atlético Nacional e São Paulo e Botafogo e LDU. Primeiro falando desse lado aqui. Na minha opinião, no confronto entre Atlético Nacional e São Paulo, de novo, vamos falar pelo que estamos vendo atualmente, do que vimos na primeira fase da Libertadores, não daqui a um mês e meio, porque muda muita coisa. Mas eu vou falar que este é com certeza um dos duelos mais equilibrados das oitavas de finais. O Atlético Nacional, quando jogou como mandante, estava no grupo do Internacional. O Atlético Nacional fez boas partidas, principalmente sendo mandante. O Atlético Nacional, para mim, foi um dos melhores segundos colocados em futebol mesmo, gente, jogado. Então, assim, o São Paulo vai ter um duelo complicado. Não vejo favorito nesse confronto entre Atlético Nacional e São Paulo. O que você acha desse duelo? Pois é, o São Paulo fez uma ótima fase de grupos da Libertadores. Com certeza, no Campeonato Brasileiro não tá tão bem assim, mas na fase de grupos, na Libertadores tá muito bem. Não deu sorte no sorteio. Pois é, isso que eu ia falar. O São Paulo, que foi pote 1, não deu muita sorte no sorteio. Eu acho que só seria mais difícil se, por exemplo, enfrentasse um Flamengo ou um Botafogo. Mas eu concordo, por exemplo, o Atlético Nacional dos times do pote 2 era com certeza um dos melhores times. E concordo, eu acho que de nível de qualidade técnica de futebol, com certeza esse é um dos melhores jogos das oitavas de final da Libertadores, e eu acho que neste momento esse confronto não tem favorito. Pois é. O outro confronto desse lado aí, na parte de cima, lado esquerdo, só que na parte de cima, é Botafogo e LDU. Eu acho que a gente pode dizer sim que o Botafogo é favorito, mas o Botafogo, na minha opinião, é impossível prever o que será o Botafogo daqui a um mês e meio. Por quê? Porque o Botafogo está vendendo suas principais peças. O Botafogo terá que praticamente remontar a equipe novamente para o segundo semestre, e a gente sabe que por mais que o Botafogo tenha muito dinheiro, o Botafogo não, o Testor tenha muito dinheiro e vai provavelmente investir nessa equipe, a gente não sabe, nem o torcedor do Botafogo sabe qual o nível dessas peças que vão chegar. Então, assim, é difícil prever o que será o Botafogo daqui a um mês e meio. A LDU, assim, pelo que a LDU fez na primeira fase, fraquíssima. A LDU vai se apegar ao quê? À altitude. A LDU vai ter que fazer um jogo muito bom, por exemplo, no Rio de Janeiro, para ter alguma chance de se classificar no jogo da altitude. Mas, lembrando, a LDU acabou de trocar de treinador, tá? A LDU acabou de trocar, antes de enfrentar o Central Córdoba. Não é coincidência que a LDU simplesmente jogou muito contra o Central Córdoba e venceu por 3-0. Não é coincidência. A LDU trocou de treinador praticamente uma semana antes desse duelo, alguns dias antes contra o duelo contra o Central Córdoba. Então, assim, até a LDU também, nesse momento, está no início de um novo trabalho com um novo treinador. Pois é, como a Helena comentou, é difícil você prever como vai ser o Botafogo daqui a 6 semanas. Vai ter janela de transferências, alguns jogadores do Botafogo estão saindo, outros jogadores vão chegar. Mas, assim, eu acho difícil o Botafogo ter um time tecnicamente inferior ao time da LDU, mesmo perdendo grandes jogadores nessa janela de transferência. Eu ficaria muito surpresa se o Botafogo tivesse um time pior que o time da LDU, tecnicamente falando. Para mim, o Botafogo, mesmo não sabendo quem o Botafogo vai contratar, para mim o Botafogo é favorito contra a LDU. Eu acho que dá uma equilibrada a questão aí da LDU jogar o segundo jogo no Equador, que é com a altitude, mas assim, eu não ficaria nem um pouco surpreso se o Botafogo goleasse a LDU no jogo do Newton Santos e depois só mantesse e conseguisse o resultado no segundo jogo. E sobre quem poderia chegar numa semifinal, gente, sinceramente, esse pra mim lado aí é o mais equilibrado de todos. E quando eu digo equilibrado, não é o equilibrado do melhor nível, é o mais equilibrado entre as equipes. É muito difícil prever quem será semifinalista desse lado aí, sendo bem sincero. Se o Botafogo tivesse mantido o seu time, eu diria que o Botafogo seria favorito, mas assim, é impossível prever o que será o Botafogo daqui a 6 semanas. Favorito desse lado? Tá. Pra mim, então, por conta disso, pra mim não tem favorito desse lado. Qualquer um pode chegar na semifinal, até mesmo a LDU, mas eu acho que a LDU corre... Na semifinal? Sim, mas eu acho que a LDU corre por fora em relação aos outros três. Os outros três, pra mim, são... Em relação à LDU, eles são bem melhores do que a LDU. Agora vamos para os outros. Completamente. Tudo bem. Se a LDU chegar na semifinal, eu vou ficar totalmente... Se a LDU chegar na semifinal, prova a incompetência de Botafogo, São Paulo e Atlético Nacional. É bem simples assim. Lembrando que o Atlético Nacional não tem altitude. Agora, olhando para o lado ainda esquerdo, só que na parte de baixo, temos o Libertad e o River Plate, o Universitário e o time do Palmeiras. Então, sobre esse lado aí, pra mim, assim, as oitavas finais aí vai acontecer, pode acontecer, mas assim, River Plate e Palmeiras estão praticamente classificados desse lado aqui. Existe uma diferença muito grande entre o River Plate e o Libertad, e uma diferença ainda maior entre Palmeiras e Universitário. Pra mim, o time mais fraco das oitavas de finais da Libertadores é o Universitário.
que o time que o Palmeiras enfrentou. Então, assim, praticamente eu tenho certeza que nas quartas de finais será River Plate e Palmeiras. E aí, quem vai passar, aí é difícil prever. Porque o Palmeiras é um time que vai muito bem contra times mais fracos. Um time realmente que... Você viu o que fez na primeira fase da Libertadores. Só que quando enfrenta times melhores, tecnicamente, o Palmeiras está sofrendo muito. Foi eliminado por Boca Juniors, tá perdendo, tem números terríveis contra os melhores times do Brasileirão nos últimos anos. Então, assim, é difícil dizer que o Palmeiras seria favorito contra o River. Contra o River, eu acho que é um confronto que seria completamente aberto. E aí, sim, ou, na minha opinião, a semifinal desse lado esquerdo, na parte de baixo, ou vai ser River ou vai ser Palmeiras. Pois é, o River pra mim é bem superior ao time do Libertad, até mesmo questões de time e elenco, mas aí a gente vai ter que ver no campo. O River joga o segundo jogo na Argentina. O Palmeiras é muito superior ao Universitário, mas vai ser muito mesmo. E ficaria muito surpreso se o Palmeiras não estivesse nas quartas de finais. Eu acho que, assim, não vou falar que é impossível, que no futebol não existe impossível, mas seria uma das grandes surpresas dessa Libertadores. Eu acho que tem tudo para ser River Plate e Palmeiras nas quartas de finais. Mas, de novo, o River Plate tem um bom time, mas eu acho que eu tenho que ver mais partidas do River Plate, não só no futebol argentino, porque eu acho que no futebol argentino o River Plate, tecnicamente, se você olhar pelo time, ele é melhor que outros times, mas tem trabalhos muito bons comparados ao do River Plate, como é o caso do Racing, como é o caso do Platense, que acabou de ganhar o Campeonato Argentino. Então, assim, o River Plate, em questões de time, elenco, o River Plate é um time melhor da Argentina. Mas não necessariamente significa que hoje o River Plate tem o melhor time da Argentina. Apesar de que, pra mim, o melhor trabalho do futebol argentino hoje é do Racing. Pois é. E o campeão da Argentina acabou de ser campeão, é o Platense. Mas, pra mim, eu acho que assim, se o River ou o Palmeiras, qualquer um deles dois, conseguir não se classificar para as quartas de finais, o outro time agradece. É vexame. Não, pra mim é assim, ó. Se o Palmeiras não se classificar para as quartas de finais e o River se classificar, o River agradece, que aí pega um time bem inferior. Se o Palmeiras se classificar e o River não se classificar, o Palmeiras agradece para pegar um time bem inferior. Mas eu deixo bem claro, não é só quando é o Flamengo que eu uso essa palavra. Se River Plate e Palmeiras não chegarem nas quartas de finais da Libertadores, é vexame, entendeu? Eles estão enfrentando times muito mais fracos em relação a eles. Agora falando do outro lado direito, só que na parte de cima. Do lado do Flamengo, só que na parte de cima. Teremos Fortaleza e Vélez. Eu acho que, assim, esse é um confronto, pra mim, mais equilibrado, só que tecnicamente muito inferior. Esse confronto aí é disparado, na minha opinião, o mais fraco tecnicamente entre as duas equipes. Por que eu tô falando isso? Porque, gente, a gente viu um Fortaleza ontem contra o Flamengo tendo péssima atuação. Um Fortaleza que vive um péssimo 2025. Tá muito mal o time Fortaleza. Só, gente, que o Vélez tá pior do que o Fortaleza. Sendo muito sincera, acabou o Campeonato Argentino. Sabe qual foi a posição geral do Vélez? Antepenúltimo. O Vélez foi antepenúltimo no Campeonato Argentino. No geral, porque na Argentina, o Campeonato Argentino foi dividido em 2 grupos. E o Vélez ficou, não me lembro se ele ficou no grupo A ou no grupo B, ele teve uma das piores campanhas. Só que aí, obviamente, conta tudo geral. Porque é assim que se conta na Argentina quando, por exemplo, vai rebaixar uma equipe. No geral, não sei se é 30 equipes, é alguma coisa assim, 30 ou 32 equipes. Gente, o Vélez foi o antepenúltimo. O Vélez, para poder fazer um gol nas primeiras 6, 7 rodadas, foi quase um pacto para fazer um gol. Foi um gol em 6, 7 rodadas de Campeonato Argentino. E o Vélez foi muito mal, mas muito mal mesmo. O Vélez tá talvez pior do que o Fortaleza. Talvez não, tá pior do que o Fortaleza. Mas os dois times fazem 2025 ruim. Exatamente. E lembrando, o Vélez era o atual campeão argentino. Ele foi campeão na temporada passada do futebol argentino. Por isso ele foi para a Libertadores e se classificou. O Fortaleza também vive péssimo. Então, assim, o nível do confronto entre Fortaleza e Vélez não tem tudo. Claro, daqui a um mês e meio tudo pode mudar. Mas se o confronto fosse hoje, meu Deus do céu, seria disparado o pior confronto entre as equipes, assim, com certeza. Vamos lá. Das oitavas de finais tem confrontos, para mim, por exemplo, de nível técnico muito bom, superior, para mim, o que são os melhores, que é Flamengo e Internacional. E, por exemplo, São Paulo, Atlético Nacional e São Paulo. Também tem níveis diferentes de qualidade de equipes. Tem, por exemplo, num confronto tem um time muito melhor que o outro. Sim. Tipo, e aí tem esse confronto do Fortaleza com o Vélez, que não é 2 times que tecnicamente são muito bons,
E não é que um é muito bom e o outro é tecnicamente muito inferior. Não, o Fortaleza e o Vélez estão exatamente parecidíssimos. Dois times que tecnicamente estão muito mal em 2025, fazem 2025 ruins. Eu diria assim, que saiu o sorteio, o Fortaleza sorriu e o Vélez sorriu também no sorteio da Libertadores. Porque, de verdade, os dois times estão muito mal em 2025. E assim, um deles vai ter que se classificar. Vamos ver como vai ser eles daqui a 6 semanas, se vão melhorar. Porque se for, se manter esse nível que estão jogando futebol agora, para daqui a 6 semanas e depois também para uma possível quarta de finais, porque um deles vai ter que se classificar. A gente vai brincar que o torcedor que for assistir o jogo vai sofrer. Pois é. E aí, por exemplo, quem deles se classificar, porque um deles terá que se classificar, quem passar de Racing em Peñarol, muito provavelmente daqui a algumas semanas não estará bem contente com quem vai enfrentar nas quartas de finais. É isso. E o outro confronto ali ainda da parte direita, só que da parte de cima, Peñarol e Racing. Assim, duas camisas pesadíssimas do futebol sul-americano. O Peñarol até mais do que o Racing, mas pra mim, assim, claro que o Peñarol pode eliminar o Racing? Pode eliminar, gente, porque o Peñarol, ele empatou de pontos com o Vélez. Sim. E só que o Vélez, no desempate ali, ficou à frente. E o Peñarol enfrentou o Flamengo, por exemplo, na temporada passada, enfrentou o Botafogo, foi semifinalista de Libertadores. O Peñarol não conseguiu ganhar do Vélez jogando em casa. Pois é, o Peñarol venceu o Flamengo nas quartas de final do ano passado, no jogo do Uruguai empatou. Contra o Botafogo, tomou 5-0 no Rio de Janeiro, mas venceu o Botafogo por 3-1. Então, assim, o Peñarol é um time que pode, pra mim, não tá entre os melhores, mas também não está entre os piores, não. Pode competir com o Racing. Acredito que pode fazer um jogo bem competitivo, principalmente no jogo no Uruguai. Agora, para mim, o Racing é bem favorito. Por que eu tô falando que o Racing é bem favorito? Porque a Mayara falou ali do River Plate e tal, mas assim, para mim, o melhor time argentino é o Racing, gente. O Racing é o que joga o melhor futebol, o Racing que tem o melhor trabalho, o Racing que tem várias peças muito boas, podem até não ter as estrelas que tem o River Plate, mas com certeza o Racing faz um trabalho muito bom nesta temporada, por mais que, por exemplo, no Campeonato Argentino, não foi longe no Campeonato Argentino, porque o Campeonato Argentino tem a fase de pontuação igual tem no Brasil, depois como se fosse uma Copa do Brasil, oitavas, quarta, semifinal. O Racing não foi tão bem assim. Mas mesmo assim, com certeza, se tinha um time argentino que eu não queria que o Flamengo enfrentasse de jeito nenhum, esse time era o Racing. Eu tava, assim, desesperado se o Flamengo enfrentasse o Racing, sendo muito sincera. Não queria de jeito nenhum. Vamos lá. O Peñarol é um time, eu concordo com a Mariana, não é um dos melhores dos times da Libertadores, mas tá longe de ser um dos piores. Pra mim é um time que, concordo com a Mariana, tem como competir sim com o Racing, especialmente no Uruguai. Mas eu tenho a impressão que tem algumas partidas que o Peñarol tem dificuldade de marcar gols, pelo menos na Libertadores. Eu assisto, ano passado ele marcou um gol no Flamengo no Maracanã e no outro ele não tinha necessidade de fazer gol para se classificar. Mas, por exemplo, não marcou o gol contra o Flamengo, jogou em casa contra o Vélez, que a gente acabou de falar que é um time que está muito mal em 2025, e o Peñarol não conseguiu vencer o Vélez jogando em casa, e se tivesse vencido, o Peñarol enfrentaria o Fortaleza e não o Racing, e seria uma grande diferença, pois hoje, que inclusive são times, no caso agora que eu tô reparando, o Racing, que ficou em primeiro lugar no grupo do Fortaleza, vai enfrentar o segundo colocado do grupo do Peñarol. No caso, vai enfrentar o Peñarol, que foi o segundo colocado do grupo do Vélez. Eles ali trocaram. Pois é. E aí fez diferença. Exatamente. Aí fez diferença. Porque o Peñarol, se tivesse ficado em primeiro, enfrentaria o Fortaleza. Ao ficar aí na segunda colocação, vai enfrentar o Racing. E tem uma grande diferença. Existe um mundo de diferença. Pois é. E aí tem alguns jogos que eu tenho... o Peñarol jogou em casa contra o Vélez. Sabia que precisava vencer para ficar na primeira colocação. E não conseguiu. Acho que o jogo foi 0-0. Não conseguiu marcar gols contra esse Vélez que a gente acabou de falar que faz um 2025 muito ruim e não ganhou. Então, assim, te deixa na dúvida se o Peñarol é um time que conseguiu, por exemplo, competir com o Flamengo e, no caso, eliminar o Flamengo. Foi melhor que o Flamengo na Libertadores do ano passado. Foi melhor, porque dá pra dizer isso. Eles não só se classificaram, eles foram melhores do que o Flamengo no conjunto dos dois jogos. Ou será o Peñarol que, por exemplo, perdeu de 5-0 pro Botafogo e aí o Botafogo conseguiu a classificação. Mas o Racing é bem favorito. Mas eu concordo, o Racing hoje é com certeza um dos melhores times dessa Libertadores e é bem favorito. Só para deixar uma coisa para mim clara, o Racing precisa fazer tudo para segurar o time que ele tem atualmente nessa janela que vai vir. Esse para mim vai ser a grande diferença. Se o Racing perder peças importantes, o Racing perde completamente força
olhando para este lado, que na minha opinião, ele é bem favorito desse lado direito de cima. Para mim, ele é bem favorito desse lado direito na parte de cima. Nos 4 times, Fortaleza, Vélez, Peñarol e Racing. Para mim, ele é bem favorito em relação aos outros 3. Só que o Racing existe chance de perder jogadores no meio da temporada. E aí vai fazer uma diferença enorme. Agora, falando sobre os adversários que ficam na parte direita, na parte de baixo, que é o lado do Flamengo. Primeiro temos Cerro Porteño e Estudiantes. Vamos lá. Na minha opinião, o Estudiantes é bem favorito nesse confronto, apesar de que o Estudiantes, para mim, é assim, ó. Eu divido o Estudiantes em 2 blocos. O Estudiantes, às vezes, pode ser um time muito competitivo e, às vezes, pode decepcionar bastante. Por que eu falo isso? Porque o Estudiantes, na minha opinião, é um dos times mais interessantes do futebol argentino, em time mesmo, em futebol. Só que tem vezes que eu tô esperando muito do Estudiantes e ele não entrega. Por exemplo, eu vou dar um exemplo assim. Na temporada passada, eu esperava muito já do Estudiantes na Libertadores. E ele fez uma primeira fase muito ruim. Praticamente não pontuou dentro de casa. Eu tava assistindo Estudiantes e, por exemplo, o Grêmio na temporada passada. E o Grêmio, com um jogador a menos, consegue vencer o Estudiantes. Eu fiquei, assim, completamente chocado com o que o Estudiantes tinha feito. Nessa temporada mesmo, o Estudiantes vence o Botafogo, mas vence o Botafogo como? Com uma falha bizarra do John. Por exemplo, o Estudiantes, se eu não estou errada, perdeu por Universidade do Chile na Argentina. Então, assim, o time do Estudiantes, para mim, eu fico sempre meio dividida em relação a ele, porque eu tenho muita expectativa em relação a esse time. É um bom time, mas muitas vezes acaba me decepcionando quando eu estou acompanhando este time na Libertadores. Então, assim, por exemplo, é um time que pode vencer o River Plate, como venceu nesta temporada, jogando no estádio do River, mas também pode perder para o Universidade do Chile jogando em casa. Então, assim, para mim, o Estudiantes é um time muito irregular. Pode fazer grandes jogos, como pode fazer jogos ruins. Então, tenho dúvidas, mas, na minha opinião, ele é favorito com o Cerro Porteño. Por que eu tô falando que, para mim, ele é favorito com o Cerro Porteño? Porque o Cerro Porteño estava no grupo do Palmeiras. E o Cerro Porteño foi o time que fez a pior campanha da primeira fase da Libertadores. Se eu não tô errado, fez só 7 pontos. Só 7 pontos. E o grupo do Palmeiras era muito fraco. E o Cerro Porteño só fez 7 pontos. Então, entre Estudiantes e Cerro, eu acho o Estudiantes favorito. Bom, eu acho esse confronto equilibrado, mas eu também acho que o Estudiantes é favorito, e eu concordo. O Estudiantes sempre nos traz muita expectativa, que vai muito longe, que pode disputar o título da Libertadores, e aí você vai ver ele jogando, e até mesmo em casa. E aí ele tem desempenhos ou resultados meio decepcionantes pela nossa expectativa, e aí eu acho que por isso faz o confronto ser mais equilibrado, porque a gente não sabe qual Estudiantes esperar. O que a gente acha que é um dos melhores, que tem possibilidade de brigar até pelo título da Libertadores, ou o time que nos últimos tempos vem, por exemplo, decepcionando. Por exemplo, como a Mariana falou, ganhou do Botafogo, mas ganhou do Botafogo jogando, acho que em casa, com uma falha do John. Há umas Libertadores atrás, que eu achava que o Estudiantes, por exemplo, iria... Acho que o Estudiantes... ou foi o Independente, não, foi o Estudiantes, que eu achei que ia eliminar o Atlético Paranaense na Libertadores, e o Estudiantes foi eliminado. Ah, sim, foi o Estudiantes mesmo. Então, assim, não sei qual Estudiantes esperar. Então, eu acho esse confronto equilibrado, mas o Estudiantes favorito. Tem uma diferença do Estudiantes do Racing, por exemplo. O Racing é um time que tem que tentar manter o elenco, porque ele não tem tanto dinheiro para investir. O Estudiantes é o inverso. O Estudiantes é um dos times do futebol argentino que mais tem dinheiro para investir, porque se eu não tô errado... Pode melhorar o seu elenco. Exatamente. O Estudiantes, se eu não tô errado, acho que ele tem, acho que agora, dono, aspas, alguma coisa assim. Então, o Estudiantes é um time que pode investir olhando para o segundo semestre. Na minha opinião, já é um pouco oposto ao Racing. O Racing tem que tentar segurar esse elenco.